Barão, outubro é o mês do feriado, ele rivaliza um pouco nas redes com abril, mas esse ano ele ganhou 18 vezes de abril a citação do feriado, e o mais interessante é que você vê a movimentação do meme e em tempo diferente, locais que tem, por exemplo, feriado do comércio diferente, como Rio e São Paulo. Mas entendam, quem ganha em outubro é o feriado. Inevitavelmente é o meme do feriado. A gente podia consagrar outubro como o mês memeal do feriado. E, sobretudo, que as citações sobre feriado, quando a gente vê que 80% é do humor, mais do que alguém falando para onde vai ou para onde vai ser, ou seja, é humor, a gente tem que compreender que realmente, Barão, o feriado está no coração do brasileiro de uma forma, por mais que diga que não se goste, você não consegue fugir dele em outubro. Aí você vê esse placar diferenciado, que em Rio e em São Paulo, por tempo, e no resto do Brasil, vai ter uma movimentação, Bahia, diferente do... Mas tudo confluindo em outubro. O que a gente viu com muita atenção dessas leituras diferenciadas, Barão, e chamo agora para os ouvintes de São Paulo e para o pessoal que cuida das árvores e podas em São Paulo, porque o placar de árvore caindo ou por cair nas redes não precisa nem de GPS para ver. Era criar um aplicativo para marcar, não sei se existe cada árvore, porque é muita citação nas mais diversas redes, na cidade de São Paulo, olha, essa árvore está para cair, olha, essa árvore caiu, ou seja, é uma coisa que eu acho que quase, se não existe um app para isso, um aplicativo, que era bom que se fizesse, porque é impressionante esse placar desse assunto na cidade de São Paulo, Barão. Ô Guto, que sabe coisa, que eu queria... hein? Faz tempo, né, Carlinha, que a história de árvore cair é uma festa em São Paulo, agora também aparecendo, né, nas redes. Fala aí, Carlinha. Mas cresceu, Barão, cresceu demais do ano passado para esse ano, a ponto da gente pensar se não eram pessoas circulando menos em função de pandemia. Não parecia ser por queda de árvore tão somente, ou se é isso, é algo endêmico, porque cresceu mais de 150% do ano passado para esse ano. Repito, pode ser relato que passam a existir mais quando as pessoas passam a circular mais. Então, para não se eivar nos dados, mas que cresceu de você dizer isso é quase que uma explosão em rede, e é uma coisa meio que a sociedade interagindo, buscando uma solução, né, Barão? Claro. Poda. Não tem como não fazer esse trocadilho. Ô Guto, deixa eu voltar só para um pouquinho para o outro tema. É uma curiosidade minha e eu acho que a gente vai prestar uma consultoria para produtores de conteúdo, youtubers, gente que ganha dinheirinho no Instagram, que é o seguinte, você falou sobre os feriados, né, em outubro. Você percebeu um volume muito menor de acessos e também de o engajamento, um volume menor de engajamento por causa dos feriados? Cai mesmo? E aos fins de semana cai? Vamos falar sobre audiência nas redes? Ela modifica. Você tem, por exemplo, assim, durante os... É muito claro, assim, é quase aquela coisa, Carla, acredite, feriados chuvosos você tem comportamento diferente em rede, ou seja, é muito mesmo no detalhe. Às vezes, o que a gente tem que compreender mais? O hábito de rede, ele tem, às vezes, quando a rede foi para o telefone, Carla, ela não lhe impede de você estar curtindo o feriado e estar fazendo uma transmissão que você acha interessantíssima, é você andando num pedalinho com seus 2 filhos, achando que aquilo está sendo de interesse total para valer uma live. Ou seja, o comportamento, a gente tem que compreender que a rede, ela entrou de tal forma dentro da vida das pessoas que ela já está no seu dia a dia. É o cara que sai para o jantar e tira uma foto do prato porque achou bonito, que não necessariamente vai postar agora, vai postar às vezes só mais tarde, ou seja, parece que faz uma extensão daquele momento, ou seja, não dá para separar mais isso, Carla, é quase que a gente dizer, ela está. Então, mais do que a gente dizer se cai no feriado, é dizer, ela muda de acordo com um clima mais frio, mais quente, uma chuva, mais sol, é mais ou menos isso. Ou seja, é algo que já está quase que chipado dentro da pessoa. A pessoa passa a participar, passa a interagir usando aquela maquininha do demônio que às vezes é tão útil que é o celular. O Barão, bem rapidinho, sabe que o Guto usou essa expressão, tá chipado dentro da pessoa, e eu tava aqui pensando, nossa, será que eles vão desenvolver, né, sei lá quem, vai desenvolver algum tipo de gadget, um equipamento para colocar
na gente mesmo, tipo algo que a gente não vai esquecer para fixar mesmo aí um tablet, alguma coisa pra gente usar o tempo inteiro na mão. Já tem aquela tal da tecnologia de vestir, né, que o Orson Lacerda vem falando há muito tempo, que é o desenvolvimento de roupa, enfim, com tecnologia, né, uma coisa mais pensada. Mas e o contrário? Pra gente ficar acessando as redes, por exemplo, no Pulso, já tem, né, esses smartwatches, mas algo um pouco mais, sei lá... O que você quer mais, Carlinha? Não você sei, tem roupa, Barão. Você tem celular, você tipo tem de relógio. chip mesmo. Você quer o chip na vacina do coronavírus, que nem muita gente falava aí, já vamos nessa, para fake news e tudo mais. É uma loucura, né, Guto? Porque a Carla tem razão, você também. As pessoas estão cada vez mais, digamos, em todos os ambientes usando as redes, né? Mas tem muita gente que acha pouco, quer mais. A Carla tem razão. Tem muita gente que não se contenta com as ferramentas que já estão disponíveis. O negócio do óculos inteligente não pegou, né? É porque é difícil de usar. Eu vou ser sincero, tá? Até tentei usar um pouco ele, mas como eu mal consigo usar o óculos de leitura, como eu mal consigo usar o fone sem fio, eu tenho que assumir minhas limitações. Eu achei ele desagradável de usar. Tentei usar para leitura, não foi uma tecnologia que eu voltei, como eu sempre digo, a melhor segurança que tem é quando você anota as coisas no Moleskine e guarda ele com você. Não tem como, não haverá nenhum tipo de possibilidade de vazar informação. Ô, Guto, essa semana tivemos o relatório final da CPI da Covid, né? Imagino que também tenha sido um assunto bastante discutido nas redes. Barão, eu queria fazer mais ou menos um placar para a gente entender que foi um assunto que a gente cuidou no início, meio e agora no fim. Eu falei uma expressão fora do ar com vocês que foi mais ou menos a sensação e a gente tem que compreender que não é opinião. A gente vai ver isso aqui um pouco em números. Sabe aquele noivado, aquele casamento que vem de um noivado muito demorado? Ou vamos compreender, às vezes, a percepção da sociedade, que hoje em dia não espera mais por capítulos de novela, que quer ver tudo maratonando, que tem a informação urgente no WhatsApp, ou seja, parece que essa sociedade não tem muita paciência com o rito. E quando a gente compreender que a CPI ela abre em abril, ela tem o pico principal dela nesse momento antes da instalação, ou seja, era aquela prévia do que se esperava, a expectativa. Ela tem pico depois em maio, absurdo, por volta do dia 18, 19 de maio, sem cruzar com nenhum dos depoimentos agora, para não ficar cansativo, até porque a gente teria quase que um programa inteiro, e sem se afogar em números, que tem muita coisa. Em julho ela despenca, começa o futebol, ela fica num certo ostracismo, aí dizem que ela está naquele tempo como é que se diz, de trabalho interno, e o que chama a atenção, ela despenca no 7 de setembro, despenca praticamente que o assunto some das redes em prol de outros assuntos, ele some, e ela volta a subir, e agora nesse final ela tem um pico, mas o pico é 1/3 do pico da abertura, ou seja, parece que houve uma expectativa e ela vem reduzindo nesse sentido. E o que fica muito claro, a gente falou brincando, que a gente chamou do fator Pazuello, que foi um assunto que sai de um índice 100% para hoje, ele não dá uma atração de menos de 1%, ou seja, parece que esfria o assunto que foi lá, dispersa, não tem foco, repito, é um assunto que sai em maio, como foi do ex-ministro Pazuello, de 100%, para hoje ele não dá atração, atração não chega a 1% desse assunto, é para a gente compreender um pouco essa movimentação que chega agora, digamos assim, uma expectativa meio pouco para o que se esperava, tá, Barão? Nesse sentido, repito, não é uma opinião pessoal, são dados do que a gente vê aqui de movimentação e de quem acompanhou e que tem dados disso aqui para a gente conversar longamente sobre movimentação por data, por semana, para a gente compreender. Ou seja, o principal ela abriu muito bem, ela teve picos em vários momentos, como em maio, e ela agora vem 1/3 do como ela abriu naquele grande peso. Que coisa, hein? Eu adoro que o Guto tem que sempre repetir, Barão. Atenção, não se trata de opinião, eu só estou interpretando dados, né? A gente está falando de números reais, de informação concreta, né, Guto?
Até porque eu acho que a minha opinião estaria mais para ser inserida se você colocar para a gente conversar com o Zé Simão, com mais leveza, etc. Então, eu prefiro não externá-la nesse sentido, assim, brincadeiras à parte. É claro que volta e meia quando eu abro, aqui é opinião pessoal, que nem outro dia eu falei, olha, uma coisa é a gente comentar o senador Alessandro Vieira. Isso daqui, assim, é um comentário que o destaque que ele teve é sair alguém que no mesmo período do ano passado cresceu 1.300% de citação, ou seja, saiu muito bem e 92% de forma elogiosa, ou seja, ele sai com esse tipo de patrimônio literalmente assim, do nada, a partir de sendo um suplente de CPI. Aí você fala isso, o Guto tá gostando do senador, eu nem conheço o senador, ou seja, aí elogio a Simone Tebet, que foi minha colega de faculdade, o cara já vai dizer, o cara falou que a Simone... Não, foram pessoas que tiveram destaque, como também teve destaque, positivo ou negativo, mas causando o senador Marcos Rogério, ou seja, é compreender que a gente fala de nomes e de números de movimentação, e não de desejo ou expectativa pessoal, corrente ideológica, gente. É isso aí. O João Cunha, nosso ouvinte, disse que a netinha dele ouviu o termo Moleskine e não entendeu o que é. É uma cadernetinha. Vai, Guto. É uma cadernetinha, vamos lá, peço desculpa, aqui às vezes a gente fala, Carla, obrigado, assim, Moleskine é um bloquinho de anotação aqui, que eu junto com os computadores, aqui quem estiver vendo, eu uso muito aqui, com o símbolo do Bangu e verde como o do Guarani, para misturar aqui o meu jeito bugrino do Guarani e do Bangu, brincadeiras à parte, ou seja, são bloquinhos de anotações, as quais eu uso muito assim, sem querer bancar um Warren Buffett, que é aquele milionário que diz que usa computador, eu uso muito, mas eu também faço muita anotação no papel e no escritório. Se você tirar o quadro negro e o giz, você paralisa a gente, porque vários dos cálculos dos trabalhos da gente, a gente ainda usa quadro negro e giz, e olha que tem alérgico no recinto, mas a gente gosta de um quadro negro e giz. A gente perguntando aqui ao Moleskine. A Mili. Manda beijo pra Mili. Mili. Querida Mili, um beijo para você. O pessoal, digamos assim, um pouco mais das antigas, né? Não usa tudo, digamos, eletrônico, né? Gosta de um papel, de uma caneta, né? Eu estou usando, rapaz, envelope. Sabe envelope que chega de carta? Em vez de jogar fora, né? Aqui em casa todo mundo é muito nessa história de reciclável. Eu estou usando o verso da carta aqui para escrever as coisas, tá vendo? Fica um monte de anotação aqui. Eu tenho vários desses envelopes que chegam aqui em casa, tudo preparado para ficar escrevendo aqui com a caneta. Cada um com a sua mania, né, Guto? Marão, outro dia eu cheguei numa loja escolhendo lápis, aqui mostrando, eu uso muito lápis. Aí veio uma moça e falou assim, nossa, alguém jovem como o senhor e não usa o AutoCAD, não? Assim, AutoCAD, achou que eu era algum arquiteto, procurando, tipo assim, que eu usava. Não, eu prefiro, eu uso muito lápis, porque é uma marca de lápis específico. Ela, não, mas o senhor não usa AutoCAD? Eu falei, não, é para escrever lá. Mas a lápis, eu me senti, tipo assim, cara, mais ou menos assim, um ser fora do tempo, ou seja, repito, eu acho que o grande barato é a gente viver com muita tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a gente, na sociedade do GPS, adora comprar um mapa antigo. Pelo menos eu digo, eu coleciono mapas antigos por curtição, vários mapas, e a gente vive uma sociedade do GPS que você fala, para que uma carta náutica? Para que um mapa antigo? Não, ou seja, é esse convívio que a gente vai aprendendo, né, Barão? É a reciclagem do bloquinho, ou seja, a gente vai se encaixando da nossa forma, misturando como é o século XXI e como tem que ser, gente. É isso aí. Guto, um grande abraço para você. Na semana que vem a gente volta a conversar com bloquinho, com Moleskine, com papel reciclado e com muita tecnologia. Grande abraço. Valeu, Guto. Grande abraço, beijo para todos. Tchau, tchau.